Continuando a nossa série, respondendo de uma forma muito breve algumas questões colocadas aí pelos criacionistas, né? Questões que negam a evolução. E vamos para o quarto questionamento de hoje, que é o seguinte: a ordem do universo, incluindo a ordem manifesta em organismos, né? No caso nas adaptações dos organismos, é evidência de um designer, né, inteligente. Bom, e então a resposta, né, do Fukuyama é a seguinte: a ordem na natureza, tais como a estrutura de cristais, surgem de causas naturais e não é evidência de um design inteligente. A ordem desempenhada, né, ou desempenhada por correspondência entre as estruturas dos organismos e suas funções, é consequência da seleção natural agindo sobre uma variação genética. A Darwin percebeu que a combinação de processos aleatórios, que inclui a origem da variação genética, e processos não aleatórios, né, como por exemplo a seleção natural, pode ocorrer de maneira a gerar adaptações e providenciar uma explicação natural para o aparente design e propósito no mundo vivo, tá? E fazer então o mundo sobrenatural algo desnecessário e obsoleto. Então essa foi a resposta de Fukuyama, certo? Então, de fato, muitos criacionistas eles costumam dizer, né, que você observa uma ordem no universo, né? Isso acaba sendo extrapolado para questões além da biologia evolutiva, como olha só os planetas, como eles estão perfeitamente ajustados nas suas órbitas e etc, né? Bem, mas aqui eu vou me ater, claro, aos aspectos aqui da evolução. Então, eles acabam falando que, por exemplo, as formas de vida apresentam adaptações ou apresentam características, né, que são indícios, né, características que são perfeitas e que funcionam muito bem, né, para aquela função que elas estão desempenhando, e que seria impossível essas características surgir por processos, né, de evolução não guiada, né, cega, né? Bem, como disse, né, aqui na resposta do Fukuyama, há uma certa a ordem, né, no universo não vivo, por exemplo, a gente pode observar surgindo de forma espontânea e de forma natural, como por exemplo a organização de cristais, né? Os cristais eles possuem um certo nível de organização e isso surge de forma espontânea. Por exemplo, deixa eu dar um outro exemplo, a gente também observa, se eu não me engano, no polo norte do planeta Saturno, uma figura geométrica formada provavelmente por uma grande tempestade, segundo os astrofísicos, né? É uma grande tempestade que ocorre ali e por conta ali de questões físicas que eu não vou entrar no mérito, ele acaba gerando ali aquele padrão da formação daquele desenho geométrico, que na verdade então ela é só uma tempestade, né? Não foi nenhum tipo de inteligência que criou aquele desenho, né? Que é um desenho ali de um hexágono, né? Uma figura ali de 6 lados, mas na verdade é só consequência de uma grande tempestade que tem ali no polo norte do planeta Saturno, e isso gera ali esse padrão geométrico, tá? Para explicações um pouco mais aprofundadas sobre isso, do porquê que essa figura é formada por meio dessa tempestade, eu recomendo que vocês procurem aí na internet, que tem bastante sites aí que explicam bem isso. Eu vou ver se eu acho algum e ponho na descrição aqui o link explicando melhor o porquê que forma esses padrões geométricos lá no polo norte de Saturno. Mas a mesma coisa a gente consegue também ver, por exemplo, na natureza. Então, aparentemente, você pode um leigo olhar para a vida, por exemplo, e ver, nossa, olha só as asas das aves, assim como eu já fiz vídeo aqui falando do Adalto Lourenço, que ele falando das asas das aves, que são coisas perfeitas demais para poder ter evoluído por seleção natural, ou seja, não tem como você sair de uma estrutura que é muito bem adaptada para o seu meio, que é um membro locomotor terrestre, de um bicho com 5 dígitos, por exemplo, para uma asa de uma ave que sofreu uma grande quantidade de modificações, como a perda de alguns dedos da mão e até mesmo a fusão de vários ossos da mão, surgimento de penas, ou seja, modificação de outras estruturas da pele, né, em penas, modificações dessas penas de modo a adquirir aí uma característica mais aerodinâmica, enfim, uma série de coisas além, não apenas nas asas, mas no organismo como um todo, né? Então, aparentemente, a gente olha para esses casos e pensa, bom, isso aqui foi projetado, é perfeitamente projetado para exercer essa função. Mas na própria natureza, nos próprios grupos de organismos que ainda estão vivos, a gente consegue observar muitas vezes esses passos graduais, que não seriam necessariamente
estágios intermediários, mas que podem lançar luz para nós e nos trazer algumas evidências, né? Ou nos trazer aí alguma iluminação, alguma hipótese aí a respeito de como essa evolução ocorreu. Então, por exemplo, a gente tem aves que tem asas, né, bem diferentes de outras aves que conseguem voar, por exemplo. Tem aves que têm asas, mas não voam, mas elas servem para alguma outra coisa, elas não chegam a ser estruturas totalmente inúteis, né? Então elas, de alguma forma, servem, por exemplo, para dar uma maior estabilidade aerodinâmica durante a corrida, por exemplo, né? E a própria existência das penas também não tem apenas a função de voar, mas tem a função de termorregulação, por exemplo. Poderia ser uma dessas funções. Então a gente consegue observar coisas atuais que nos mostram como que passos graduais podem sim ser dados, né, até que uma estrutura sofra uma transformação e acabe depois futuramente adquirindo uma função que antes ela não existia. Sendo assim, diante de todas essas evidências, tanto de coisas vivas, atuais e o próprio registro fóssil e outras áreas da biologia, a gente então chega à conclusão que explicações sobrenaturais, como por exemplo a existência de uma mente inteligente que não está presente no mundo natural, é responsável pela vida, por exemplo, pelo surgimento da vida, evolução da vida, se torna algo totalmente desnecessário e obsoleto, como foi colocado aqui na resposta do Futuíma. Certo? Muito obrigado, gente, então, por assistir esse vídeo e nos vemos na próxima.